bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade na implementação do nosso componente Read All. Na aula anterior nós realizamos alguns ajustes aqui no nosso back-end, então nessa aula vamos partir para o front-end novamente. Então já estou com o meu projeto aqui front-end aberto, tá bem? E eu vou fazer o seguinte, aqui no TypeScript do nosso componente Read All, eu vou fazer assim, eu vou apagar aqui essas instâncias de to-do que nós adicionamos aqui, tá bem? Vou deixar apenas um array vazio, vou colocar um ponto e vírgula, e eu vou criar um método que eu vou chamar de Find All. Esse método ele retorna um valor vazio também, um void, abre e fecha colchete chaves aqui. Eu vou fazer assim. Eu quero criar um serviço que vai fazer as requisições lá para o nosso back-end. Por questão de boas práticas, a gente não implementa essas requisições dentro do TypeScript aqui do seu componente. A gente tem que criar um serviço à parte onde a gente possa instanciar ele em partes diferentes do nosso código, em componentes diferentes, por questão de boas práticas mesmo, tá bem? Então, para gerar um serviço, a gente vai fazer assim, ó, nós vamos utilizar aqui o Angular também. Então, mggs, S de serviço dessa vez, ele vai ficar dentro de services, eu vou criar uma pastinha services então, e eu vou chamar esse service de to-do. Então vai ser o to-do service. Você vai ver que ele vai gerar uma nova pastinha aqui dentro da pasta raiz app, ele gera essa pastinha services com o todo.service.ts. Então vamos fazer assim, dentro do nosso construtor eu vou instanciar um objeto do tipo HTTP Client. Então vou colocar aqui private HTTP, ele vai ser do tipo HTTP Client, esse carinha aqui, ó, beleza? E a gente tem que fazer o import dele aqui, então ele já trouxe o import pra gente automaticamente quando a gente selecionou ele lá. Ótimo, então sempre que o nosso serviço for instanciado, ele for criado no construtor, ele já vai criar também para a gente um objeto do tipo HTTP, para a gente poder iniciar essas requisições. Então eu vou fazer assim, ó, vou criar um método que vai ser o método chamado findAll, ele não recebe nada como argumento, porém ele vai retornar um observable. Então esse observable, ele vai fazer a requisição lá para o nosso back-end e ele vai ficar observando quando a resposta retornar. Então, quando a resposta retornar, ele vai realizar um trecho de código que nós vamos colocar ali dentro dele. Então, observable, aí nós temos que passar um tipo que vai ser o retorno, vai ser um tipo do to-do, que vai ser uma lista de to-do. Então, a gente abre e fecha aqui sinal de menor e maior. Vamos importar aqui então o nosso to-do para não dar nenhum erro. E a gente vai abrir e fechar chaves aqui. Então aqui a gente simplesmente pode fazer o seguinte, return this.http, que é o objeto do tipo HTTP Client que nós instanciamos, ele tem um método get. Então a gente tem que passar aqui que vai ser um tipo to-do, um array de to-do que nós vamos receber. Aí ele espera como argumento aqui a URL que nós vamos fazer essa requisição. A URL nós vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui no nosso environment, nessa pastinha environment, ele tem o environment.prod.ts e o environment.ts. Então eu vou vir nesse environment.ts, aqui dentro de environment, eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar aqui uma variável chamada base URL, que vai receber, é um TypeScript, né? Então ela recebe aqui. Aí eu vou passar o caminho do nosso back-end, que é o localhost 8080. Ele está rodando na porta 8080 aqui na máquina local, então a gente tem que passar esse caminho para ele. Então eu vou fazer assim, ó, entre aspas, http localhost 8080 todos. O endpoint inicial lá no nosso to-do resource é /todos. Então aqui a gente passa essa URL para ele. Beleza, então a gente já tem uma URL base aqui no nosso environment. A gente pode utilizá-la então dentro do nosso service aqui. Então eu vou criar aqui uma base URL, vai ser uma variável local que vai receber o nosso environment. Então aqui nós temos o environment.baseURL e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Nessa URL eu vou passar a nossa this.baseURL. Então aqui ele vai fazer a requisição lá para o nosso back-end. Quando a resposta chegar, esse observable
vai pegar e vai fazer o código que nós passamos aqui para ele, que vai ser um return this http.get, vai ser uma lista de to-do, certo? Só que nós ainda não temos uma instância do nosso service lá no nosso readout.component.ts para a gente poder chamar aquele método que vai buscar a lista de to-dos na nossa base de dados. Então aqui no construtor nós podemos fazer a mesma coisa, nós vamos ter aqui um private service, eu vou chamar de service aqui, ele vai ser do tipo então to-do service, vamos clicar aqui para ele importar. Agora a gente tem uma instância desse to-do service, a gente pode utilizar aquele método findAll. Então nós vamos fazer assim, ó, this.service.findAll. Então eu quero fazer uma requisição, né, lá para o nosso back-end que vai trazer uma lista de to-dos para a gente. Então eu vou me inscrever nesse método, uma vez que lá no nosso to-do service, quando o observable recebe a resposta, ele vai retornar então essa lista. Então eu vou me inscrever nessa lista, subscribe, e eu vou esperar uma resposta. Então aqui dentro de parênteses eu vou colocar resposta e vou criar uma função aqui então. Quando essa minha resposta chegar, eu vou fazer o seguinte, como a resposta é uma lista de to-do, eu vou atribuir essa lista para a nossa lista que nós temos aqui já instanciada vazia. Então eu vou fazer o seguinte, this.list recebe a nossa resposta, ponto e vírgula. Então aqui ele vai fazer a requisição, vai receber uma resposta, a resposta é uma lista de to-dos, então essa lista nós vamos atribuir a nossa lista que nós temos instanciada vazia aqui de to-dos. Então vamos salvar aqui e eu vou fazer o seguinte, sempre que a nossa aplicação iniciar, então aqui no ng onInit, eu quero chamar esse método findAll. Então eu vou fazer assim, ó, this.findAll, chamando o método, ponto e vírgula. Então você vai ver o seguinte, vamos abrir aqui o nosso navegador. Deixa eu abrir aqui uma guia do meu navegador e vamos colocar aqui localhost, tá? Localhost, 2 pontos. Então se você voltar lá no seu front-end, você vai ver que ele não vai carregar nada aqui, porque ele vai dar um erro. Então se você clicar em inspecionar o elemento, você vai vir aqui em console, você vai ver que ele deu um erro aqui de null injector error. Por quê? Por conta do HTTP client. Nós temos que trazer aqui no nosso app.modules, vou colocar aqui em cima o import do HTTP client module. Então eu vou colocar assim, ó, import, abre e fecha chaves aqui, vou colocar HTTP client module from, aí nós vamos colocar aqui entre aspas @angular /common com 2 M's /http. Então beleza, agora a gente vai pegar esse import aqui do HTTP client module, vou colocar um ponto e vírgula aqui também, e eu vou trazer ele aqui dentro dos nossos imports. Vou dar um Ctrl S e vamos esperar o nosso projeto recompilar então. Então ele vai recompilar aqui, nós vamos voltar lá no nosso front-end e você vai ver que ele agora trouxe as informações aqui pra gente, exercícios e meditar, que é o que está lá no nosso back-end. Então se você vir aqui nas instâncias do nosso back-end, ele está aqui, estudar, ler, exercícios e meditar. Porém, no subtítulo ele não está trazendo as informações corretas, porque nós temos que fazer essa configuração no nosso HTML do nosso read-all. Então vamos aqui no HTML do nosso read-all, dentro de double mustache, então nós vamos colocar aqui um double mustache, item.descrição, fecha double mustache, no data para finalizar é o item.data para finalizar mesmo. Então agora ele tem que trazer as informações todas corretas. Vou dar um Ctrl S para salvar, ele vai fazer a requisição no back-end novamente e agora as informações vão vir todas corretas aqui pra gente, com a data formatada, tudo certinho. Beleza, pessoal, então nós conseguimos fazer uma requisição lá para o nosso back-end, agora a gente fez a ligação, então tanto do front quanto do back-end a gente conseguiu consumir a nossa API com um front-end desenvolvido com Angular 11, muito bacana. Então nas próximas aulas a gente vai implementar algumas outras funcionalidades, como finalizar um to-do ou editá-lo e deletá-lo também. Nós vamos adicionar um campo aqui de badge para
informar quantos to-dos foram finalizados já. Então eu espero que tenham gostado dessa aula, aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!